Pessoal, muito boa noite. A gente vai fazer hoje um programa muito especial aqui, uma entrevista com o Laudelino e com o Joey Bennett sobre uma publicação deles muito bacana, um quadrinho, uma história em quadrinho de Dom Pedro I. Explica pra gente, Joe, como é que é essa história aqui? Vou passar a palavra para o meu irmãozinho. Laudelino, Preguiçoso. Lauder Feio, o homem que sabe das palavras. Isso aqui é o seguinte, é porque ele é um desenhista, né? A gente tem que relevar o desenhista, né? Ele já não está muito puro também. Então, vamos lá. Isso aqui é o seguinte. Quando aconteceu o bicentenário da independência americana, a gente começou a rodar e ver os comentários na internet, noticiário, um desastre. Aqueles especialistas, né, falando, Dom João VI era um comedor de frango, e esse tipo de coisa. Só que a gente que acompanha a história já há bastante tempo, você escuta aquilo e fala, ah, mas isso está errado, isso não aconteceu, isso não aconteceu. Está chegando o bicentenário e o pessoal vai falar isso para as crianças, vai falar isso para as pessoas. É um monte de mentira que já foi comprovada, já tudo destruída, o pessoal continua. Isso que eles fazem de destruir os mitos e acabar com a história do Brasil. Né? Que o Brasil é um país interessante, um dos poucos do mundo que não tem heróis. Não tem referências, Né? não tem passado. O Brasil surgiu enorme, de repente. Sabe quando você está fazendo pipoca, e de repente brota uma pipoca? É o Brasil, assim, geração espontânea, enorme o território. Os outros países, o cara tem um território pequenininho, morreu um monte de gente, uma matança terrível. E o Brasil gigante surge assim do nada. Só que a gente falou, pô, vamos fazer uma pesquisa, no sentido de falar o seguinte, o que já foi publicado de Dom Pedro? Pegamos desde o século XIX até a atualidade. Montei uma timeline num sistema específico no computador, eu sou da área de TI também. 37 anos na área de TI, uma pena. Se eu soubesse, não tinha passado um dia. Aí colocamos numa timeline, eram 1.313 eventos da vida de Pedro I. Os diretos e indiretos. E a partir desse, que depois continua, hoje já são 1.600 eventos. Você tem um domínio inteiro da história da vida dele, antes e até depois um pouco. E a partir desse domínio, o que a gente fez? Fomos definir qual seria o modelo. Nós vamos fazer um livro já tem um monte. O ideal seria fazer o quê? Um filme, fazer um desenho animado, sei lá, vamos fazer uma animação. Show de bola, mas quem é que vai pagar? Ninguém, não tem. É caro e tal. Aí fomos derivando e falou, cara, o melhor formato é o quadrinho, porque o quadrinho o jovem gosta, o cara que não lê livros lê quadrinho. Então você consegue um público muito maior para você conseguir entregar para o brasileiro um pouquinho dessa história. Que essa história, Peter, não é minha, não é do Joey, não é tua, é de todo mundo, é a história do nosso país. Então, definimos que seria o quadrinho. Conversamos com... Então, peraí. Você começou, então, em 76, porque foi o bicentenário americano. Então, esse tempo todo para... Não, eu comecei no século XIX. Tudo tinha sido publicado no século XIX. Até agora. Vários livros. Entendi. Aí botei na mesa, aí você começa a ler o livro, aí fala, Dom Pedro nasceu em tal local, não sei onde, tá lá, eu vou lá no timeline e coloco, Dom Pedro nasceu em tal local. Pior que tinha livro que dizia que nascia em lugar diferente, né? Naquela época não tinha. Tem. Não tinha essa coisa de essa certeza que você tem hoje. Não. Inclusive a historiografia moderna deu um avanço tremendo a partir do início do século XX por conta de tudo que se consolidou de conhecimento humano, documentação, metodologia, deu um salto tremendo. Então, nós vamos conversar, Marcos Cardoso, eu com Luciano Cunha, que fez o Doutrinador. Luciano Cunha, estamos com um projeto e tal, porque o Doutrinador, que é também da mesma editora, já tinha virado filme, tinha virado série, o quadrinho foi um dos mais vendidos na história do Brasil. E ele falou assim, eu preciso apresentar um cara para vocês. Este cara é o cara ideal para fazer esse desenho. E fomos encontrar o Joey Bennett. Que legal, que bacana. Que eu vou pedir para o Joey se apresentar para a nossa audiência aí, porque é importante para você saber o quão abençoado foi esse projeto nesse momento, a partir do currículo do cara. Por favor, Joey Bennett. Tá. Agora é contigo. Agora é comigo. Agora eu falo. Bem, meu nome é Benedito José Nascimento,
né? E o nome artístico é Joey Bennett, porque os caras, quando eu comecei, não sabiam falar Benedito. Americano, né? Aí o meu agente, Benedito. Aí meu agente chegou, o Elcio de Carvalho. Abraço, querido Elcio. Ele chegou comigo e falou, pô, Bené, bora mudar esse negócio, bora fazer um nome aí, americanizar. Então o nome é Benedito José. Vamos traduzir e inverter, vai ficar Joe Bennett. Aí eu falei, pô, meu irmão, vamos, eu quero trabalhar, quero ter dinheiro, quero criar minha filha, vambora. Eu comecei a trabalhar no mercado americano em 1992. E pequenas editoras e tal. Em 94, a Marvel abriu uma vaga para Marvel a americano. Marvel americana. Existe Marvel brasileiro. Não sei. Não, estou te explicando. Ó, grosso. Saraiva. Estou te dizendo que não existe. Não estou te criticando. Ok. Aí a Marvel tinha vaga para um desenhista de uma série nova chamada Ravage, 2099. Mandei umas amostras para o Elcio, né? Mostrou para os editores e gostaram, eu comecei. E aí eu fui galgando, até que consegui desenhar uma Homem-Aranha, subindo, fui fazendo muita coisa. Então, você foi desenhista do Homem-Aranha, Homem-Aranha, Wolverine, Wolverine, X-Men, X-Men. tudo isso na Marvel, né? Desenhou o Super-Homem? Quando eu fui para DC, só desenhei uma história do Superman, mas para mim foi a melhor de todas que eu poderia desenhar. É mesmo. É porque é uma história bem emocionante. É uma história em que o Superman ele volta para Krypton, né? Ele olha e observa que Krypton ainda existe. Só que não é Krypton. Depois ele vai descobrindo que é tudo uma armação do Brainiac. O problema é que ele encontra o pai dele, Jor-El. E o Jor-El, ele está preso. Por quê? Porque as previsões dele não aconteceram. Krypton não explodiu. E aí ele chega, abraça o pai dele. Meu pai está vivo. Na verdade, tudo é um plano do Brainiac. São robôs e tal. O mundo não é de verdade. Então ele observa pela segunda vez a destruição de Krypton, porque ela começa a encolher e se destruir. Implodir. E foi uma história bacana, gostei de desenhar. Desenhei só essa, mas para mim bastou. Eu peguei todos os elementos legais de Superman numa única história. Então foi muito bom para mim. E fiz os Novos Titãs, Gavião Negro, enfim. Aí até que eu comecei a fazer o Immortal Hulk. Um grande sucesso da Marvel. Nos últimos 10 anos ou 20 anos a Marvel não tinha um sucesso tão grande. Diz que é a melhor de todos os tempos. Foi, dizem, né? Então, concorri 3 vezes ao prêmio Eisner. Você conhece o prêmio Will Eisner? É o Oscar Mundial do Desenho. Caramba, que legal. O cara foi de O três vezes. Will Eisner conhece o Spirit, o personagem Spirit. Sim. O Will Eisner, ele foi o criador do Spirit. E o Will Eisner foi um gênio. Ele criou a forma que se faz quadrinho. A linguagem do quadrinho foi criada, aperfeiçoada pelo Will Eisner, né? Então, existe um prêmio chamado Prêmio Will Eisner, né? Como se fosse o Oscar. E o Immortal Hulk concorreu durante 3 anos como melhor publicação e nós, a equipe, iríamos ganhar o troféu, né? E concorremos, mas não ganhamos. Fomos indicados 3 vezes. Que bacana. Então, beleza. E eu fiz 50 edições do Hulk. Até que eu enfrentei um cancelamento, fui cancelado. Beleza. Nesse cancelamento final, o Luciano Cunha chegou, ele amigavelmente, gentilmente me chama de mestre, mas É verdade. uma brincadeira entre nós dois. De mestre, tem uma galera que tem um projeto e acho que vai te interessar. Eu falei, pô, Luciano, o que é? Eu falei, pô, posso fazer qualquer coisa. Sobre Dom Pedro. Pô, legal, cara. Legal, eu gosto desse tipo de tema, de história. Só tinha um problema. Você ia desenhar cavalo. Eu odiava desenhar cavalo. Pô, como é que eu vou fazer Dom Pedro não sei desenhar cavalo? Pô? Aí ele foi fazer um teste para desenhar um cavalo pra gente. Ficou cavalo maravilhoso. Ele até hoje reclama do cavalo. Eles insistem em mostrar esse post. Eu falo, não mostrem mais esse negócio, cara. Aí a gente começou a conversar, conheci todo mundo, conheci a galera, conheci o Cias, conheci o Laudelino, né? O Max Cardoso, conheci nessa mesma época. Papo vai, papo vem.
ia ser pela editora Faro, não é isso? Isso. Mas não, Pedro Almeida não da foi Faro. possível. Aí o Cias abraçou o projeto pela Super Prumo, né? Isso há 4 anos atrás. Viramos amigos, tivemos a pensar no projeto, e até que começamos a imaginar como seria feito artisticamente esse projeto. E foi assim que eu me envolvi, né, na confecção do Sangue. Pô, que legal, que bacana. Muito maneiro. Muito Ou bacana. seja, fomos abençoados no projeto. Olha o quão difícil é isso, né? Um dos melhores desenhistas do mundo chegou. Por causa de um cancelamento nos Estados Unidos, abriu a agenda do cara. Pô, que bacana. Aí ele veio parar aqui no Brasil, chateado com essa situação toda, com a perseguição. Então... Um adendo, eu nunca saí do Brasil. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Ele acha que eu moro. O cara me conhece há 4 anos. É verdade, é verdade. Você fala. Eu Não. nunca saí do Brasil, cara. Eu moro em Belém do Pará. Pô, né? Fui em Nova York uma única vez. Peguei um pó desgraçado pra lá. Foi lá pra ficar bêbado. Fica doido. Mas foi legal, valeu a pena. E nunca mais fui, nunca mais voltei. Mas não foi porque eu fiquei bêbado. Não deu pra voltar mesmo. Tem suspeita. Pode ser. Aí, e é isso, moro em Belém. Nunca viajei, nunca morei lá. Ou seja, fomos abençoados com a presença do desenhista. Isso trouxe um problema para o projeto, que é o seguinte. Imagine, ô Peter, que você precisa imprimir as imagens no seu computador e você tem uma impressora bosta na tua casa. E, de repente, surge uma impressora laser. Você vai ter que melhorar a qualidade do desenho lá da origem, né? É verdade. Agora vai ter que aumentar a resolução do desenho e tal. E foi o que passou no projeto. Quando o Joey fechou, ele falou, não, o Joey vai participar, o pessoal da editora falou que vai participar do projeto e tal. A égua ficou lá em cima, né? Imagina. Aí agora a gente vai precisar contar essa história não apenas com uma camada histórica, que foi o que nós fizemos. Para quem teve contato com a obra, ela também tem uma camada poética quando a gente conta a história. Por quê? Porque a impressora chegou, né? O desenhista chegou, ele tem a capacidade de fazer a coisa em múltiplas camadas. Então, numa única imagem, você não apenas conta aquele determinado fato da história, mas ela carrega vários símbolos, os easter eggs da vida, né? Que é a linguagem atual, a gente vai dar os easter eggs aí, que são outras coisas que estão naquela imagem. Ou seja, ficou uma história fiel ao que aconteceu, mas muito fiel. E, ao mesmo tempo, muito bem desenhada, num ritmo que ele sabe dar o ritmo da história, que você consegue passar de uma página para outra sem ter aquele negócio de, ficou chata a história de repente. Não, agora acelerou, agora você quer. Não. Ela tem uma sequência e ela tem um ritmo para que você consiga ir do início ao fim numa toada só, né? Então, foi muito boa a chegada do Bené para a gente, porque trouxe essa vantagem. Mas me fala uma coisa, a história é a história de Dom Pedro I. A história começa em 1755, quando acontece o terremoto de Lisboa. Um terremoto na Europa, 9 graus na escala Richter. Imagina isso, Peter, hoje. Foi no dia de Todos os Santos, não é isso? Foi o dia de Todos os Santos, um dia antes ali do dia de finados. Na verdade, você tem o dia da mulher e tem o dia dos homens, né? O dia dos homens é o dia de Todos os Santos. Eu não sei se o pessoal sabe disso, mas agora vocês estão sabendo disso agora. O dia de Todos os Santos é o dia dos homens. Então, foi aí que acontece. No dia, tinha uma tradição, dia de Todos os Santos, que as famílias se preparavam para o dia de finados, que é o dia seguinte. Dia de Todos os Santos, as famílias acendiam as velas dentro de casa, você acendia no comércio, o pessoal acendia as velas. Vai falando, eu vou te mostrar. Tá. O pessoal acendia as velas. Isso. Terremoto aqui. Tem que mostrar pro pessoal. Sabe que dá pra ver na telinha ali? Vai ficar Será que pequeno, dá para né? entender? Acho que Vai não ficar vai dar. pequeno. Depois eu vou ver se eu boto se eu boto a imagem. A editora manda as imagens e você publica as Beleza, imagens. beleza, eu boto algumas ali. Aqui. Então, você tinha vela acesa no comércio, vela acesa nas igrejas, vela acesa em casa, vela acesa dos navios, dentro dos navios. Porque o sentido da vela era fazer com que o espírito do seu parente que morreu, aquele descendente que se foi, ele encontrasse o caminho de casa. Entendi. Tá? E o dia de Todos os Santos, ele remete ao panteão romano,
onde você podia adorar todos os deuses. E houve uma época que mudaram isso para, ao invés de ser todos os deuses, serem todos os santos. Isso foi na história, foi no 13 de maio. Aí, ok, só que no meio dessa comemoração, logo de manhã cedo, acontece um tremendo terremoto que dura vários minutos e a cidade colapsa. Só que lembra, ela colapsa com todas as velas acesas. Então surge um tremendo do incêndio. Na sequência, lembra, não teve. Isso aqui é um maremoto chegando aqui. Trazendo uma caravela, né? Em cima da mãe do filho. Tá entrando pela Praça do Comércio em Lisboa, o mar com os barcos, tudo junto. Então, você imagina a situação. O terremoto foi um terremoto de deslocamento de fundo do oceano. Por isso que gerou um maremoto. Mas ele também deslocou o ar de uma maneira muito grande. Então, a cidade caiu, pegou fogo por causa das velas, e daqui a pouco vem o vento fortíssimo, pega no fogo e vira um maçarico ventando. Depois desse maçarico vem um tsunami. Uma onda de mais ou menos entre 6 e 10 metros entra pela Praça do Comércio e pega todo mundo tentando sair de escombro, tentando sair de incêndio. Aí morrem lá centenas de milhares de pessoas. E o rei português tinha ido cedo numa missa para poder viajar com a família. E quando ele sai da cidade, vem o terremoto. Ele estava fora da cidade. Aí ele recebe a notícia e volta para a cidade. Né? O rei na época, o João VI. Dom José I. Dom José I. Né? Pai de Dom João VI. Isso. É o pai de Dom João VI. Então, Dom José I volta com a família para a cidade, porque morreram, um terço da cidade praticamente morreu, né? E eles começam a reconstrução da cidade, onde surge o Marquês de Pombal. Pombal que é chamado para reconstruir a cidade. Aqui Pombal. E nessa chamada de Pombal, nesse instante, o rei começa a ficar meio paranoico, com pedras em cima da cabeça, e ele vai para uma região alta de Lisboa e constrói uma barraca real. E vai morar na barraca real até o fim da vida dele. Vida que segue adiante ali. Existe a suspeita de que Dom João VI tenha nascido nessas barracas reais. Ou no Palácio. Essa cena aqui Da é o Ajuda. nascimento dele. Ele chegando na barraca. É isso, já é uma notícia. A Então, população feliz porque nasceu o rei. veja, já começamos a conectar na história que vai chegar a Dom Pedro. Porque quando o Pombal entra na reconstrução de Portugal, ele começa a ganhar muitos poderes e ele vira um tirano. Absolutamente um tirano. Aí acontece uma certa vez, o rei Dom José I foi visitar um amante. Esse é o momento que o pessoal da live começa a prestar atenção. Foca, revista Caras, momento da revista Caras. O Dom José vai visitar um amante e ele não podia ir com a carruagem dele real. Ele foi com o carrinho dele disfarçado, né? Não podia ter o carimbo lá do rei e tal. E quando ele volta da casa da amante, acontece uma coisa com ele que parece até que é uma tradição carioca. Ele passa numa blitz de bandido e tentaram assaltar o rei. Tentaram assaltar o rei. O rei fura a blitz, o pessoal deu um tiro na carruagem dele. E feriram o rei. Você já fez isso em algum lugar? Não sabia dessa história. Essa história... Não, mas você já viu acontecer com alguém isso no Rio? Bom, aqui no Rio de Janeiro o tempo todo, pô. Então, aí o que o Pombal faz? O Pombal, ele, percebendo que existiam alguns poderes em Portugal, que eram poderes que poderiam derrubar o Pombal. Aí ele começa a rolar num processo todo mundo que era inimigo dele. A maior família de Portugal, que era os Távora, ele coloca no processo. Os jesuítas ele coloca no processo, que está atrapalhando a parte educacional na teoria dele que ele queria implantar. Ele começa a colocar todo mundo no processo. Dos fake news. Exato. Ele cria um inquérito 4747, qualquer coisa dele lá, Pombal, começa a colocar todo mundo no inquérito,
Gente, isso não é brincadeira não, tá? Ele começa a fazer ficha expedition. Ele começa a julgar as pessoas sem nenhum tipo de defesa, né? E as pessoas começam a ser condenadas à torta e direito na cidade, ao ponto que a família Távora que ele pegou, que era a grande casa real depois da Casa Bragança. Tá. Então ele pega a família Távora, diz que eles é que tentaram matar o rei naquele atentado lá dos bandidos, não, os bandidos tentaram assaltar o rei e ele condena à morte a família inteira. Mulheres, crianças, idosos. E a execução foi feita em praça pública, em mesinhas como essa aqui, redonda. Não dá ideia para o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes Foi mal. adoraria isso. Se você der essa ideia para ele, porra, se execução... Tem algumas pessoas, aí tem uns brasileiros que ele adoraria colocar numa mesa e esfolar o cara. Tem alguns, mas tem. Pior que tem. Então, ele executa as famílias em público, cortando pedaço, cabeça, enfocando, abrindo cabeça com machado. E esse cara dura até o momento em que Dom José I morre, aí assume a filha de Dom José, que era Dona Maria I. Maria a Louca, não é isso? O apelido dela aqui no Brasil é Maria a Louca. Ah. Em Portugal o epíteto é outro, Ah, tá. que era Maria a Piedosa. Por que ela é piedosa? Porque quando ela entrou, ela tomou para si o trabalho de desfazer todas as injustiças que o Pombal tinha feito. Entrou num período chamado viradeira. Falou assim, ó, vamos virar Portugal agora para a normalidade. As leis têm que voltar a funcionar. Tribunal tem que voltar a funcionar. Solta todo mundo que está preso ilegalmente. Tá? Infelizmente, Viradeira, que foi o nome disso em Portugal. trazer o pessoal que morreu é mais complicado. É. E morreu vários em Portugal, padres, um monte de gente foi. Porque era contra, o cara acabava morrendo, acabava preso, com a vida destruída, família com a vida destruída. Reclamação de Maria I. Isso. Aí, quando Maria I assume, o próprio povo português pediu pela cabeça do Pombal. E ela falou assim, não, ele é o vilão. Nós vamos restaurar a lei, vamos treinar a justiça, a economia, o mercado, a educação. Vamos trazer de volta, né, o que funciona. Então, ela se torna a piedosa. Que bacana. Quando ela veio para o Brasil, ela já tinha desenvolvido esse problema que hoje está muito mais associada à depressão do que à loucura. Então, como ela perdeu filho, ela perdeu neto, ela perdeu o genro, ela perdeu filha, começou uma sequência de morte na família por conta de doença, uma atrás da outra, e ela ainda acompanhava as questões da Revolução Francesa, os parentes, todo mundo. Então ela viveu um período de terror que abalou ela psicologicamente. Ela entrou numa profunda depressão. Esse é o diagnóstico mais recente do pessoal analisando o passado, né? Olhando o que poderia ser aquilo que ela passou e tal. Chegou numa profunda depressão. Aí ela chega no Brasil sendo chamada de a louca, porque ela morava lá no centro da cidade. Ela gostava de passear naquela região que tem esquerdista pra porra ali, Laranjeiras. Laranjeiras, que não é... Aí tem até hoje a Bica da Rainha. Tem a Bica da Rainha ali, que ela gostava de passar por ali e tal. Inclusive, é nesse momento que surge a expressão Maria vai com as outras. Ah, não sabia disso. É. Caramba. Maria vai com as outras é porque ela sempre caminhava ali para pegar um sol, alguma coisa, as moças que tomavam conta dela ali por conta do problema, estava sempre acompanhando e ela passava caminhando ali, o pessoal lá vai Maria com as outras. Lá vai Maria com as outras. Eu não sei o nome das outras mulheres, mas lá vai Maria com as outras. Tá? Faz sentido. Ou seja, quando surge o epíteto de a Maria a Louca, era um período republicano. O pessoal estava querendo desmistificar. Não, aqui não pode ter vindo Maria Piedosa. Não, quem veio foi a louca. Aí os republicanos vão lá e tal. Então, ela é mãe de Dom João VI. Sim. A gente mostra no quadrinho, o Dom João vai crescendo, tá? Ele é um jovem, quando ele recebe a notícia que ele vai casar, ele queria ser padre. Ele adorava ficar no convento de Mafra com o Arrábida,
padre que era muito inteligente, Ele sobreviveu à varíola? sobreviveu à varíola sem vacina. Sobreviveu à varíola. Aí ele recebe a notícia de que ele vai casar Dom João Novinho. Ó. Casar? E o detalhe é o seguinte: a promessa de noiva para ele, a Carlota Joaquina, nessa época ela só tinha 11 anos de idade. Caramba. Não podia casar. Aí teve uma autorização papal e ele prometeu que ele não encostaria o dedo nela até o dia em que ela virasse mulher. Aham. Só que passaram anos para isso acontecer. Ali, quando você tem contato com a história, você começa a ver uma outra dimensão de Dom João VI, que é uma dimensão mais humana, é que ele estava nessa situação e fiel ao compromisso que ele assinou com a Espanha. E ela, em vários momentos, e ela era terrível, ela era uma garotinha terrível. Ela jogava a comida dele, mordia a orelha dele, putz, terrível. Mas uma vez ela pegou piolho. Mas pegou piolho de um jeito que tiveram que raspar a cabeça. Ela foi com a cabeça raspada e isolada no quarto. Aí aqui, ó, ela cabeça raspada e isolada no quarto. Cara, você acredita que Dom João ia até lá e ficava brincando com ela de cavalinho, aqui, ó, Pô, que legal. para que ela não ficasse sozinha, deprimida, ia lá ler para ela, história e tal. Pô, Aí você pega um pouco da personalidade do cara. Isso é história mesmo, história mesmo. bacana. Um pouco da personalidade do cara, né? Essa dedicação que ele tinha, o compromisso e tal. Tá? A gente segue nas... Isso aí tu perguntou quando é que começa a história. Né? Daqui a pouco eu tô terminando a história. Não quanta tudo não. Tá terminando o Pois é, senão tá terminando o spoiler. primeiro volume. É. Não, Spoiler. pô, muito bacana realmente o tipo de desenho, a história em si, pô, é muito legal Isso aqui é a Revolução Francesa, as Carmelitas, né? Olha que linda a Carmelita Constância. Realmente. Porque nós tínhamos que mostrar aqui nessa parte da Revolução Francesa, poucas páginas, falando o que foi a Revolução Francesa. As crianças na escola hoje acham que é um negócio maravilhoso. Napoleão foi Eu não consigo maravilhoso. entender isso, cara. Como é que Tudo o pessoal foi tem essa maravilhoso. ideia de que a Revolução Francesa Foi uma coisa maravilhosa, bacana, tal. Antônio. uma porra. Bourgogne trouxe iluminismo. Então, aqui a gente mostra o seguinte: pegamos o caso das Carmelitas, Compiègne, que foram decapitadas. Porque a Revolução Francesa criou uma constituição nova chamada Constituição Civil do Clero. Era o tipo de um novo Código Civil que dizia o seguinte: essas religiosas têm que prestar juramento e lealdade ao Deus Estado, não a esse tal de Jesus Cristo. Aí, as carmelitas deram uma banana para os caras, Não, porra nenhuma. foram condenadas à morte por decapitação. Elas chegam na praça cantando e sorrindo, e ninguém entende nada, porque é uma praça. Você imagina o seguinte: Largo do Machado, aqui atrás. Imagine que ali no meio de uma guilhotina tem execução todo dia. Só que estão matando político, estão matando juiz, estão matando fiscal. O povo ia para assistir. Sim. E vibrava, comemorava. Matar tal. juiz, matar fiscal, o pessoal. Eu acho que seria Pô, um certo aqui no sucesso. Brasil também o pessoal ia fazer festa também. Eu acho que hoje ia ser um sucesso. Então o pessoal ia, levava a bebida, levava um sanduíche na mochila e virava um programa de ficar assistindo lá o dia inteiro. Então cada carroça que entrava na praça, a praça. Mais um. Só que quando chegou as Carmelitas cantando, a praça ficou num silêncio. Porque eles que estavam lá falaram: peraí, elas? Por quê, né? Como assim, né? Como O assim? motivo que eles fizeram de errado. É. O que eles fizeram de errado? Eles são anjos da terra. Essa mulher faz nada, elas são reclusas, sabe aquela reclusa que ficam trancadas lá no convento, não sai de lá pra nada, fica lá rezando, vivendo a vidinha delas lá. E elas chegam, descem, e eles ficam, até o último momento, ficam sem acreditar que aquilo vai acontecer. A praça muda, o Largo do Machado muda, você imagina. Todo mundo olhando, elas descem no carroção, vão seguindo para a guilhotina, sobe a escada sorrindo e cantando. Sorrindo e cantando. E elas vão uma a uma para a execução, sorrindo e cantando. No quadrinho, como a gente tem a intenção desse quadrinho ir parar numa escola, e parar, como ela é muito fiel à história, e o último quadrinho que foi feito foi em 1972 dessa história. Ainda tem problema na história de 72, ainda uns vícios ali. Então, e nós tínhamos a impressora laser, o cara que desenha para bunda. Então o que a gente fez? Pô, não dá para te mostrar a decapitação. Como é que a gente vai fazer? Bom, já que elas subiam, pega a página de Oliveira lá, já que elas subiam sorrindo e cantando, o
Que tal se a gente fizesse o seguinte? Elas estão saindo dessa vida para entrar para a eternidade. Então, a visão da Carmelita aqui, ó, a cabeça, a visão é que aquela escadinha que ela estava subindo para a guilhotina, tá vendo a guilhotina aqui? Na verdade, ela saía dessa vida e entrava para a eternidade, porque lá no centro do universo, Cristo estava esperando, os anjos que guardam o caminho do céu estão convidando ela para subir. Pô, Então, bacana. você entrega, além da história, de uma maneira poética, Que bacana o que isso. aconteceu. Muito Quando bom. você vira a página, é a visão dos anjos olhando para a praça. Lembra? A Carmelita está olhando para o céu. Entendi. O anjo está olhando para a praça demoníaca. Por quê? É o espírito da revolução. E a gente traz o lema original: liberté, égalité, fraternité ou la morte. Esse é o tema completo da Revolução Francesa. O pessoal depois tirou a O parte pessoal da morte. para aqui, ó, dá uma, Depois o dá uma pessoal deu uma... paradinha ali. né, Porque aqui complica, né? Esse é o tema da Revolução. Então, olha a visão dos anjos e a última que está subindo, né? A priora, ela tem uma aura de proteção, tá vendo? Ninguém consegue encostar nela, ela está subindo. Mas olha a visão dos anjos. E essas páginas, tanto a anterior quanto essa, elas funcionam como um tipo de escolha para a pessoa. Vem cá, conforme a sua vida, ela pode terminar como a página anterior, onde você Caminho correto ou caminho Ou- estreito? escolha o seu caminho. Isso é liberdade de cada um, escolha o seu caminho. Tudo tem consequência nessa vida. bacana. Você percebe que tem uma camada além da história? É verdade, é verdade. Além da história. Muito legal. Mas me fala um negócio, como é que foi a pesquisa para levantar essas coisas todas? Você falou que você estudou, né, a história toda e Isso. eu imagino que é difícil, porque realmente a gente vê muita coisa que foi inventada depois, Sim. que foi adulterada depois. Perfeito. Como é que foi esse processo? Conta pra gente. Então, não é difícil você identificar os principais pontos da história que são mentiras, errado. Por exemplo, Dom João VI é um comedor de frango. Quantas vezes você já ouviu isso? Ah. Não é estranho você escutar isso. Que tem que ele botava frango Frango na coisa dele. Isso. Ele anda cai frango no chão. Ele é o cara do KFC, né? O coronel antes do O coronel. coronel Dom João. O Kentucky Fried Chicken lá é Dom João. Sabe a origem disso? Pegaram os documentos do reino. Lembra, Dom João chegou, a mãe estava incapacitada, ele era o príncipe regente, não era o rei. Tá. Porque a mãe está viva. Enquanto ela está viva, você é o regente. Ok. Ele era o governo federal. Ele cuidava da segurança da corte, da saúde da corte, da educação da corte e da alimentação da corte. Acharam comprovante que ele tinha comprado algumas toneladas de frango. A conclusão do pessoal falou: caramba, como ele come frango? É assim, submacaquiano, é assim mesmo. Caramba, bicho. Disso vira um personagem de uma série da Carla Camurati, com frango e tudo quanto era bolso da roupa. Essa é uma mentira. Uma outra mentira muito conhecida é que Dom Pedro I havia arremessado Leopoldina de uma escada e ela faleceu em decorrência dessa violência, porque ele era um cara muito violento e tal. Ok. Há uns anos atrás, uma pesquisadora da USP, chamada Valdirene Ambiel, pediu uma autorização para a família real e ela pegou os restos mortais da Leopoldina, Tá. levou para a USP, para o departamento de medicina forense, para fazer uma análise completa, fez e falou o seguinte: ela morreu em decorrência de um parto que aconteceu, de uma criança que nasceu prematura, que morreu, ela ficou com infecção interna. Infelizmente, naquela época, isso era uma... Acontecia Acontecia. bastante. Independente de você ser imperador ou ser um morador de rua, isso acontecia o tempo todo. E não tinha nenhuma marca de violência, nenhum pedacinho de osso no corpo dela. Ou seja, de uma maneira forense, você comprovou que aquilo era mentira e até hoje o pessoal ainda repete. Os especialistas de cabelo roxo e de sovaco verde, que a televisão arruma, vão lá e fazem isso. Ou seja, quando você faz a pesquisa, que é a origem da sua pergunta, além de você ver o que é história real,
você guarda paralelo essas grandes mentiras, porque você tem que falar, olha, eu vou ter que desmontar isso aqui, vou desmontar isso aqui. Eu estou contando a verdade. O que aconteceu, ainda estou entregando os elementos que confirmam essa verdade, porque esse tipo de trabalho, como a gente está fazendo, a gente sabe que a maior parte do público que pega uma revista dessa é leigo. Eu tenho que ter uma camada de honestidade aqui, de maneira que esta honestidade é que vai impulsionar esse trabalho. Se eu chego aqui para falar um monte de besteira também, isso não vai a lugar nenhum, nem merece ir. Então, é um trabalho longo, você tem que fazer criterioso, devagar, de trazer ponto a ponto tudo que aconteceu de verdade, tá? E ainda trazer para essa história os mitos para você ir quebrando e mostrando as grosserias. São grosserias, são tremendamente grosseiras, não tem nem o refino. Hoje, quanta mentira você vê na internet que é grosseira? A informação descentralizada está mudando o mundo. Absolutamente. Porque o que esse pessoal fazia naquela época é o que a Globo fazia há coisa de 20 anos atrás. Criava essa versão, a narrativa oficial. Falhava. E você não tinha. Sempre teve gente questionando, sempre teve gente que questionava. Mas isso não tinha alcance, você não conseguia expandir isso além do grupo. Eu te falava, sabe que eu tenho um tio meu, irmão da minha mãe, que é monarquista, luta pela causa monarquista. Gente boa. E ele já me falava algumas coisas desse negócio. Olha aí, Ele tá falava vendo? um monte disso daí. Mas é o que eu falo pra você, mas não adianta, porque ficava restrito, era uma coisa que tinha Porque você não é um emissário que recebe aquilo e vai passar adiante, né? Exatamente. Agora, com a informação descentralizada, ele alcança A coisa o vai público muito dele. longe, exatamente. Alcança o público exatamente. dele. E a verdade tem uma força tremenda. Verdade. Você pode contar aí sobre terra plana, não sei o que lá, tal, vai ficar restrito ali naquele negocinho, então não espalhe, porque a verdade vai sozinha. É verdade. É igual água. Ela vai resistindo, vai. E você consegue matar tudo isso adiante. Basta ter a oportunidade de alguém falar, alguém mostrar. E nós temos essa sorte. Chegou hoje, informação descentralizada, distribuída. Você coloca uma verdade ali, Mas isso vai sozinho, vai sozinho, vai sozinho, vai sozinho. Você já viu os originais dele, da impressora ali, laser? Já viu os originais da impressora? Cadê os originais? Ele Agora tá que curioso, pô. Vários trabalhos. Eles são originais do material que trouxe para os Estados Unidos, né? O personagem que eu criei, o The Horseman, criei com o Chuck Dixon. Chuck Dixon é o cara que criou o Asa Noturna. Eu vou tirar a foto, depois eu te mando. Isso, pra mim, O pra que mim botar você tá no vídeo vendo lá. ele falando caramba, Exatamente. bater com O Chuck Dixon. Chuck Dixon é o cara que criou o Asa Noturna, criou o Robin Tim Drake, sabe? Criou bem, sabe bem aquele inimigo do Batman. Aham. O Chuck Dixon criou. E nós decidimos criar esse herói aí pro Ripalverse, que é uma nova editora, Aham. que está desbancando a tá marca. vendendo mais que a Marvel nos Estados Unidos. Uma editora nova, conservadora, dela na boa, sem lacração. Porque a Marvel tem dado umas lacradas Nossa, realmente que... Tanto no cinema quanto no quadrinho e tem se dado mal. Né? O povo americano abraçou essa nova editora e tá vendendo como nunca. É. Que bacana. Olha só. É uma página dupla do Hoffman. Ele está entrando numa boca de Tóxico, né? cara que traficantes estão pegando um cara e levando e o cara está sendo com um escudo, bandido bom. Bandido bom, bandido morto. É isso aí. Os próprios amigos estão matando ele. Pô, fiquei curioso com o processo de criação. Eu tô vendo que tem um traço azul aqui. Isso é uma espécie de rascunho antes? Como é que funciona? O azul eu uso, nós todos os desenhistas, usamos para rascunhar. Entendi. Chamamos de grafite azul. Eu sei, grafite não é azul, mas é a carga azul da lapiseira. E Entendi. nós fazemos o desenho, né? O esboço. Aí sim, nós vamos e começamos a desenhar com a lapiseira, um grafite normal. Né? Pô, que bacana. Aqui é um outro personagem do universo do Ripleverse. É o Brian Solari, é uma espécie de Superman deles lá. Tanto que eu fiz aí a minha versão do Superman. Essa cena aqui, ela remete ao Superman número 1. A primeira capa do primeiro Superman está na mesma posição. E são os originais. São os originais. Que legal.
Bacana isso. Você curtia quadrinho? Eu curtia quadrinho, cara. Curtia muito. Lembra assim de algum preferido? Homem-Aranha era um que eu assistia muito. Homem-Aranha eu gostava muito. Eu já desenhei o homem. Que legal. Olha só. Pô, depois tem que deixar o endereço dessa editora também, né? Sim. Ah, Sim. E do Eric July, americano, né? Ripaverse. 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 Aham. O pessoal da audiência deve conhecer. A galera que Ah, curte com quadrinhos, certeza. sabe que a gente tá falando. Legal. Pode passar tudo bonitinho e tal. É uma Legal. editora legal, uma editora que tá, como ele falou, tá vindo aí, tá. Vindo não, já está aí, tá desbancando a Marvel Em venda, e tal. Em Impressionante. Muito relevância. Personagens interessantes. Eu criei 2 personagens para essa editora. Esse, que é o Rosman, que é um herói urbano, legal. Uhum. né? E um outro herói cósmico chamado Salem, que é uma coisa meio Star Wars, meio Duna, né? Bacana. E uma homenagem também ao Zig Stardust, que eu gosto muito do David Bowie. É uma coisa Bacana. meio Zig Stardust e tal. Que legal. Pô, muito E legal. ao mesmo tempo que eu trabalho para o Ripaverse, eu trabalho também com uma editora chamada Kingston. Uma editora, ela tem trabalhos religiosos e históricos, por coincidência históricos, e eu estou fazendo também trabalho histórico. Ah, bacana. Uma super promo. Aqui, por exemplo, é uma página dupla, que aparece George Washington, com 28 Que anos. legal, cara. Isso aqui é da Revolução Americana. Começando, não é nem na Revolução, é na guerra franco-indígena. Os indígenas se juntaram com os franceses contra os ingleses. Lembra que eles estavam na Louisiana? Uhum. Um terço dos Estados Unidos era francês. Ele era um general americano, porém a serviço do exército inglês. Né? Entendi. Ele estava combatendo os franceses e os índios. Caramba, que legal. E é interessante porque eu comecei a fazer em paralelo dois projetos, e os dois Tinha cavalo. eu aprendi finalmente a fazer cavalo. Então, nesse projeto aqui, me serviu também para eu aprender a fazer cavalo e usar pelo meu sangue. Legal. Legal mesmo. Isso aqui é criação. Descoberta da eletricidade pelo Benjamin Franklin. Não é a história da pipa, né? Esse. Pipa, pô, que legal. Apesar de ter o seguro aqui, eu estou Não, também. não, tá já. O papel pesa muito. É, apesar, mas realmente muito bacana. Uma visão bacana que você pegou um quadro, assim, né? Perspectiva, Enquadrou a né? perspectiva da Nós pipa aqui chamamos para esse ficar um quadrinho de negócio olho de verme. Olho de verme. Que ele tá na terra, né? que é bem diferente do que você normalmente vê, né? Você vê É, normalmente o mais cara capaz, empinando a né? pipa e coisa. Eu Pô, ficou muito legal. Ficou Eu muito tentei bacana. dar o dinamismo do quadrinho para, como eu faço também pelo meu sangue. O dinamismo do quadrinho que a gente conhece, super-herói, de aventura, para a história. E você vê que Então tem isso movimento. não torna material tedioso. Mas aí quando você joga pro chão e vai olhando para cima, ele te obriga a desenhar a estrutura, Sim. clima, toda trabalheira tremenda para fazer Imagina. fidelidade. Muito bacana. Pô, realmente muito legal. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer, nunca tive possibilidade na Marvel e tive na Kingston, que é a Batalha Naval. Olha na mão de baixo. E é isso. Isso é outra coisa, né? Eu tô vendo a história de vocês aqui, mas isso aqui é só o primeiro volume, né? São 5 tomos. 250 páginas no mínimo aí. A gente vai enrolar a editora para botar mais um pouco. Que bacana. Esse material da Kingston já tem 300 e poucas páginas, que eu fiz no decorrer de 3 anos. Essa batalha naval tá linda. Eu sempre tento colocar a tragédia e a escala humana. Por exemplo, isso aqui é um navio, mas se eu colocar o mastro Aham. aqui, com 2 seres humanos, aí tu percebe a escala Isso. e a tragédia. Esses caras aqui vão morrer. E outra coisa, as batalhas navais, diferente do filme, o navio sai
todo Despedaçado. quebrado. Às vezes terminava, tu ficava igual a caixa d'água Eternite, mano, só Só um buraco. boiando ali, sem mastro nenhum, todo horroroso, precisando ser resgatado. Negro sem perna, É. sem braço. É. Caramba, impressionante mesmo. Muito legal. Padaria de bar, né? Pô. Muito bacana aqui. E me fala uma coisa, já que como é que o pessoal compra? Superpromo.com/Dom Pedro, você vai ter acesso ao quadrinho do Dom Pedro que a gente conversou hoje. Superprumo.com/Dom Pedro. E a editora Superprumo você pode achar nas redes sociais, tem vários outros títulos, né? Destro, você tem o Doutrinador, vários outros títulos lá, fazendo esse movimento também nacional aí, por vários personagens. Isso aqui também lá do George Washington. Lá. Isso aqui os caras estão entrando em Boston para protestar contra. Puxa, ainda não é. Ainda não é a festa do chá ainda. Não. Aí foi o seguinte, a Inglaterra passou uma lei sobre uma lei de aumento de taxa do açúcar. A lei do açúcar, que era o nome. Ah, tá. Porque na época o pessoal estava começando a consumir açúcar, deixando de consumir melado. Aí entrou o açúcar como um produto mais novo e tal. E sabe como é que o legislador faz? Novidade, Vamos vou taxar taxar. imposto, vou taxar. Vamos taxar. Aí chega nos Inclusive da Estados Unidos Shein. Pronto. a notícia do aumento do imposto do açúcar. Aí começam a falar no taxation without representation. Se eu não tenho representatividade, também não vou pagar imposto. E o Tea Party, que é a festa do chá, os caras também aumentaram o imposto de chá, os caras jogaram o chá dentro d'água, né? Foi. Inclusive tem uma imagem aqui, Joey, que eu já vi, da festa do chá, do pessoal jogando o chá dentro d'água, Aqui já é da revolta do chá. que é tido lá pela editora americana, aqui. já pancadaria, né? Imposto é roubo. Exato. E eles disseram que é uma das cenas mais bem feitas. O roteirista, Doug Peterson, além de ser roteirista de quadrinhos, também é um historiador, como um Laudelino. Ele falou que essa cena aqui é uma das melhores, se não a melhor, cena que retratou a revolta do chá. Algum detalhe, cara. E a fotografia não consegue capturar direito. Chá jogando fora, o pessoal brigando lá. Isso. Eles se disfarçaram de índios, né, para tirar bronca. E a história toda aí é o seguinte: existia um princípio na Inglaterra, desde 1215, na Magna Carta, que dizia o seguinte: você só pode aumentar um imposto com aprovação do parlamento. Você sabe que esse princípio tem na Constituição brasileira. Sei. Só que é desobedecido o tempo todo. Né? Agora- Aí inventaram o negócio Carta de de contribuição, não sei o que lá. É Aí eles inventam, não é imposto, é outra coisa diferente. Compulsório. Contribuição compulsória, empréstimo Compulsório. compulsório. Cola, Tu és compelido Mesma coisa. a dar um empréstimo. o rei atual da Inglaterra é Charles III. Isso. O Charles, ele seria o terceiro porque teve o segundo e teve o primeiro. Certo. O primeiro, Charles, ele estava em guerra com a França e ele resolve aumentar o imposto. Gente, escuta essa história. Imposto deu morte na história. Ele resolve aumentar o imposto para financiar a guerra dele com a França. E ele, como era a guerra naval, ele tinha um imposto que era ligado à área naval, chamado ship money, em que só as cidades que tinham porto pagavam. Ele falou, eu preciso aumentar esse imposto porque eu quero, tô com dívida na guerra, eu quero aumentar a guerra e tal. O parlamento falou, não, quem tem autorização para aumentar imposto somos nós. Aí ele fala, então tá bom, então eu não vou aumentar o imposto das cidades litorâneas. Uhum. E ele vai e resolve fazer o seguinte, vou aumentar a base de arrecadação. As cidades do interior, que não tem porto, vão passar agora a pagar esse imposto e eu não aumentei o imposto do pessoal do porto. Ninguém vai poder reclamar. Vem com uma filha da putagem. Aí o parlamento falou assim, negativo. Aumentar a base de arrecadação é aumentar o imposto. Então, esquece. E
Ele começa a ficar brabo, começa a emitir mandato de prisão para os barões que não queriam recolher o imposto. Porque ele fala, ó, agora Madureira tem que pagar imposto. Madureira não tem porto. Aí o barão lá de Madureira fala assim, eu não vou recolher porra nenhuma, não vou recolher nada. Uhum. Aí ele manda a ordem de prisão pro cara. Aí 5 desses caras eram parlamentares, estavam lá no parlamento britânico. E ele entra no parlamento, que eles chamam esse evento de Storm of Commons, porque é a Casa dos Comuns. A tempestade na Casa dos Comuns foi quando o rei, sem autorização, entrou no parlamento para forçar o parlamento a cobrar esse imposto novo. O parlamento reage e tem uma guerra civil na Inglaterra. O exército do parlamento, que era o exército de todos os barões somados, contra o exército do rei. O rei perdeu, Charles I. Sim. Quando esse Charles I perde, a Inglaterra vira uma república. Durante 6 anos. a Ele Inglaterra foge, vira uma né? Ele república. foge com Ele foi papel de mulher. Não, mas Ele é ele separado. fugiu disfarçado. Tentou, tipo Tentou. Brizola, né? Eu desenhei isso. Eu Igual a Brizola. Desenhei, Tentou você- fugir igual a Brizola, vestido de mulher. vou te mandar isso aí, Rodrigo. Eu desenhei isso. Só que virou uma república, Uhum. deu muito errado, que aí começam as estruturas de poder, todo mundo se encosta, as oligarquias, deu tudo errado. Aí eles chamam o filho do cara que estava no exílio, Charles II. Charles II, venha, pelo amor de Deus, que a gente tem que estabilizar o reino. Aí volta a ser uma monarquia. Por isso que o Charles atual é Charles III. Mas o primeiro morreu porque aumentou o imposto e foi decapitado. E eu vi gente falando que ele não ia adotar o nome Charles III, ia mudar o nome exatamente para não ser associado com Charles I, que perdeu a cabeça, que foi. Ele é tariqueiro pra caramba. Agora, o Charles III, ele é ligado Não a tem. uma tarica lá e o pessoal tá muito cismado com ele. Mas hoje também a monarquia inglesa meio que não Tá muito. quer dizer nada. avacalhado. Né? Virou apenas uma coisa de cultura Tá muito pop, abacalhado. decadente. Né? Tá muito bacana. Perdeu o seu poder ao longo da história, sua influência. É uma situação esquisita. Os ingleses que se viram, que se virem lá, nós temos um problema pra burra aqui pra Nada, é resolver. verdade. O STF custa mais do que a família real Isso. inglesa. Vocês viram essa notícia? Eu né? vi, lembrando que a família real inglesa, ela não é deficitária. Porque os castelos, os locais, que existe uma verba do Estado que a família real recebe Sim. para cuidar do que é público, do que é de Estado. Os castelos, os funcionários e tal. Então isso é despesa. Só que eles cobram ingresso. Volta mais dinheiro para a família do que se gasta. Sim. Então, não é que o STF custe mais que a família real. É incomparável porque lá dá lucro. E aqui o prejuízo é imenso. É verdade. Eu vi um vídeo até o cara explicando que quando teve. Foi o Jorge III, acho que é isso, eu não vou lembrar. Que foi o cara que entregou as terras da família real inglesa para o controle do Estado. Então ele tipo, fez um leasing, né? Uhum. Ele emprestou as terras para o Estado, então o Estado pode ocupar essas terras, pode usar essas terras. E quando, se por exemplo, agora o governo inglês decidir que não vai mais bancar a família real, acabou, não vamos bancar mais. A família real pode falar, então me devolve minhas terras. E ou seja, vai ser um prejuízo muito maior Muito para o maior. governo inglês do que se. Não precisa ir muito longe. Aconteceu aqui no Brasil. Quando Conde D veio para casar com a princesa Isabel, lembra do dote? Sim. Aquela questão do dote. O Pedro II, imperador do Brasil, pagou para a família francesa, que era a família real, né, dos Orleans, pagou para os Orleans o dote para o casamento da princesa Isabel. A família, junto com o Conde D, comprou o Palácio Guanabara. E quando veio a proclamação da República, eles desapropriaram o Palácio Guanabara. Aí a família da princesa Isabel entrou na justiça e falou, ok. Indenização. Desapropriação. Desapropriação. Cadê o indenização. dinheiro? Isso ficou um século, 140 anos de tribunal, até que virou matéria no jornal, né? Porque a República queria desapropriar sem indenizar. Inédito no mundo. Isso nunca teve. O que era do Estado passou para a República. Automaticamente. Mas essa era uma casa de uma família francesa que morava ali, em Laranjeiras e tal. Custa 4 bilhões avaliado o valor do terreno e da casa.
4 bilhões de reais. Não, Ficaram enrolando, bilhões. 4 bilhões. Não, Terreno é um terreno enorme aqui. gigantesco no meio No da centro do Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Zona Janeiro. Sul de Janeiro. Se Enorme. alguém quisesse construir Castelo. é lógico que jamais iriam destruir o palácio em si, mas poderiam construir nos fundos, Mega porque tem condomínio, dá pra fazer um mega condomínio ali, pô, seria fortuna aquilo ali. Então aconteceu aqui. Só que o Brasil, qual foi a solução que o Brasil deu? Deixa Perdeu o pra lá. Playboy. Perdeu o Playboy. Olha só, não, nós vamos tomar e não vamos indenizar. Baseado em que lei? Nenhuma. Laudelino, por que Pedro II não brigou contra o pessoal? Isso que eu fico. Boa É pergunta. uma coisa que me chateia nessa história. Então. Porque o que o pessoal fala, se ele brigasse, se ele falasse, não, eu não Exato. quero esse negócio. A República Tinha caído. Pedro II, ele era um funcionário público que trabalhou 49 anos e tirou 2 férias. Ele é um cara cansado. Pergunta, eu tava cansado. Você olha para ele tem aparência de velho, de cansado e tal, mas, bom, no momento em que aconteceu a proclamação da República, a gente tem que voltar um pouquinho, até os argumentos que se usam para a proclamação da República estão errados. Tá. Porque o pessoal fala o seguinte, não, é porque o Deodoro ficou chateado porque iam nomear o cara que chifrou o Deodoro, pegou a mulher que ele gostava. Aham. Aí teve a agitação, os positivistas, não sei o quê, o pessoal vai juntando tudo. Quando eu fui estudar esse ponto, eu descobri o seguinte. No meio do ano de 1889, aconteceu a nomeação do Saraiva para ser o presidente do Conselho de Ministros. O tal do Saraiva chegou para Pedrão e falou assim, Pedrão, esse negócio de monarquia já deu. Olha os Estados Unidos aí. República, Argentina é uma república, tudo é república aqui em volta. E o Pedrão adorava a república, achava que funcionava bem. Ele era um estudioso do tema e tal. E o Saraiva vai lá e monta com ele todo um planejamento para migrar a monarquia brasileira para uma república dentro das leis, dentro do próprio parlamento, uma coisa gradual e tal. Terminou a conversa, Pedro ficou discutindo com ele horas ali, vendo os pontos, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo e tal. E termina perguntando assim, tá bom, Saraiva, é o seguinte, nesse teu plano todo aqui, onde que está o reino da minha filha? Isabel, que estava na sala do lado. Onde é que está o reino da minha filha? Aí o Saraiva fala, olha, o reino da sua filha não é desse mundo. Aí Pedro fala assim, faz o seguinte, conta esse teu plano para ela aqui do lado. E ele entra lá. Essa história, ele entra lá, leva 2 minutos, ele sai correndo acelerado, vai embora. E pede demissão. Se eu acho que a conversa não deu certo. Ok. Aí a Isabel chama o Ouro Preto, que era um liberal. O Ouro Preto senta com Pedro e fala o seguinte, Pedro, é o seguinte, vamos criar um plano aqui, um Brasil 2.0. Então vamos fazer o seguinte, seu governo é centralizado. Mas o mundo está mostrando que a descentralização é muito positiva. Então, vamos dar autonomia para os estados. Financeira e eleitoral. Voto já era distrital puro. Vai ser voto distrital puro e a população que vai escolher o governador, o prefeito do distrito, seja lá o que for. Tá? E vamos também fazer essa alteração do tipo educacional. Também vai ser descentralizada a educação. Vamos arrumar um fundo para financiar terras para os escravos libertos. Tem um monte de escravo liberto aí que tem um monte de profissão, que ele sabe muito bem como conduzir a terra, e vamos ajudar esse pessoal a ficar alocado no campo, vamos ajudar eles a conseguir terra. Ouro Preto começa a fazer uma série de projetos para um Brasil 2.0, que ia, inclusive, Revolução Industrial, queda de imposto, mudando a forma de você arrecadar, reduzindo o tamanho de Estado. Cara, um negócio assim que você olha hoje e fala, não acredito. Eu não acredito. Isso aqui... Aí o Ouro Preto é convidado, como era a tradição na época, ele como presidente do Conselho de Ministros, ele tem que apresentar esse projeto para o Senado. Ele não pode sair fazendo. Ele chega no Senado e fala o seguinte, olha, faz a leitura do projeto. Quando ele está terminando, e o Pedro II o Pedro II não estava presente, né? Mas ele já esperava que, ó, isso vai ser um sucesso. Ele recebe uma vaia. E ele fala assim, mas eu não estou entendendo o que vocês estão dando uma vaia.
Metade das coisas aqui é coisa que vocês republicanos querem, vocês liberais querem, conservador quer. Está tudo aqui o que vocês querem. Por que vocês estão vaiando? Aí Pedro sente que era a força das oligarquias. A galera queria o poder, não que o Brasil melhorasse. O pessoal queria morder a boquinha, a tetinha e tal, esse tipo de coisa. Então, Ainda bem que isso acabou, né? não, isso não tem mais. Graças a Deus a gente não tem mais isso. Evoluímos. Aí o que acontece? Quando que choque é isso, né? A gente está no mesmo problema até hoje, cara. É impressionante. A gente não consegue avançar. A gente não É consegue- impressionante. Aí quando o Ouro Preto vai sair do Senado, alguém grita Viva a República. Ele volta, brabo, volta. Ele fala assim, Viva a República, tipo assim, em termos mais polidos. Aham. Porra nenhuma! Porra! Cara, nós temos um regime, o atual, que ele é capaz de mudar tudo que vocês querem dentro da lei, dentro do parlamento. Não vai ter oposição. Se vocês pararem aqui e decidirem que essa merda vai virar uma república, vira! O imperador já falou. É com vocês. Vocês não apresentam, tá aqui o plano, tá lá. Expor, aí ele vai embora. Aham. Quando o Pedro II recebe essa notícia, ele fica puto. Aham. Ele fica puto, porque ele fala, porra, o melhor plano que já foi feito da história, que o Brasil precisa agora. Aí ele usa um recurso que ele tinha. Ele fala, quer saber de uma coisa? Quem vai resolver isso aqui não sou eu, nem o Senado, é o povo. Ele dissolve o parlamento e convoca eleições e manda publicar no jornal o planejamento. O povo está todo mundo sabendo o que vai acontecer. O cara que está fazendo Ouro Preto é o Partido Liberal. Então vamos ver o resultado eleitoral. Porque se vier no próximo Senado uma quantidade de senadores ligados ao Partido Liberal maior, o povo aprovou o projeto. Né? Então o povo vai decidir isso aí. Aí acontece a eleição. O Senado tinha 3 republicanos, caiu para 2. Aí vieram 2 republicanos, 7 conservadores, 120 liberais. Olha a porrada que foi. Ou seja, o povo queria O povo mesmo queria. o Brasil O povo 2.0. queria o Brasil 2.0. 120 liberais. Beleza. Só que a posse desse novo Senado seria no dia 20 de novembro. Por isso que você viu na capital aquela correria debandada. Chama Deodoro, fala que ele vai nomear o corno que pegou a mulher dele, porque essa turma que foi eleita estava no mar, estava na terra, todo mundo migrando para a capital. Faz sentido isso. Ou Faz seja, sentido. é a situação que a gente está vivendo hoje. Você tem o povo indo para um lado, você tem o Congresso indo para um lado, mas você tem a resistência. O pessoal que está no poder hoje, ele percebe que está perdendo o poder, Vai lá e e está fazendo tudo para dar um jeito de Exato. não ceder o poder. Então aquela correria toda que você vê para a proclamação da República, aí a pergunta que você fez lá atrás, por que ele deixou? Então, no dia do 15 de novembro, Pedro veio para o Rio de Janeiro, desceu de trem junto com a população, o imperador pegava o trem junto com a população, desceu de Petrópolis, trabalhou. Como se pegasse um avião de carreira. Não, ele não pegava o jatinho da Fábio, ele ia com Não, a galera. como se pegasse um avião. É carreira. Sim, É carreira, sim, pessoal. sim. Perfeito. Ninguém do STF consegue fazer isso. Não, impossível. Pegar avião de... Nenhum. A gente não está falando de pegar ônibus, a gente está falando de pegar avião. Nenhum, zero. Ele vai ter que botar máscara, boné, e vai ter que disfarçar de mulher, vai fazer alguma coisa para sentar lá na frente. Né? Então, o Pedro desce para trabalhar, faz o trabalho dele, visita, ele fica visitando os locais, visita gráfica, visita uma escola, vai ver se está tudo funcionando bem. No final do dia, ele entra de volta no trem, volta para Petrópolis, igual funcionário público. O imperador. Ok. Nisso começa a agitação, as traições, aquele monte de coisa e tal. Aí é feito toda a parte inicial do golpe. Ele desce para aqui, depois ele recebe a notícia que estava acontecendo. Candidê estava numa casa da Isabel em Botafogo, com as crianças lá. Quando vem a notícia, o pessoal da Marinha, da Armada Imperial, até hoje eu chamo de Armada, pega os príncipes filhotes ali da Isabel com o Candidê, coloca num barco da Marinha e leva lá pro final da Baía de Guanabara para levar para Serra.
para proteger os príncipes. Não sei o que vai acontecer. Você levou os príncipes para conhecer, eles foram subir a serra. Conde D começa a montar uma resistência. André Rebouças encosta com ele ali, um dos maiores engenheiros da história do Império Negão, André Rebouças. Chegou a Que ninguém fala dele, né? Ninguém fala do cara. Chegou a projetar torpedo na Guerra do Paraguai. Pica, Que era inédito no mundo, o Rebouças fez. Então, eles já entram ali, já no esquema, Isabel vem, aí manda o pessoal conversar com Deodoro, para ele baixar o fogo lá e tal. Deodoro e tal. E quando Pedro II chega, eles vão lá para o Paço Imperial, fica todo mundo lá retido no Paço Imperial. O Tamandaré estava junto, que era um cara já aposentado da Marinha e tal, mas ainda o maior herói vivo. Caxias já tinha morrido, Osório já tinha morrido, restou o Tamandaré. Tá. Tamandaré chega para Pedrão e fala assim: Pedrão, consigo resolver isso rápido. Eles estão reunidos no Campo de Santana, tropa toda tá lá do golpe. Barão de Ladário, que era o ministro da guerra, foi lá falar com o Deodoro, tipo, você tá maluco? O que você tá fazendo? Deram um tiro no peito do cara. A Mandaré fala assim, ó, não tem diálogo. A armada tá aqui na Baía de Guanabara. Você me permite, eu vou dar uma terraplanada ali no Campo de Santana. Acabou. Acabou. Então a Mandaré falou, eu resolvo isso aí rápido. A armada resolve. Pedro não queria uma guerra que se chama fratricida. Povo contra o povo, guerra civil e tal. E ele foi muito naquele de que, ó, ele vai desistir, meu povo não é muito de fazer isso e tal. E foi levando com a barriga. Até que, de madrugada, coloca a família real num barco na Baía de Guanabara, escondido do povo, porque o povo não podia saber o que estava acontecendo. Se o povo soubesse o que estava acontecendo ali, teria reação. Porque tinha um tremendo apoio popular. Então, por isso que ele não reagiu. Ele acreditava numa república, tá? Ele acreditava no modelo, ele visitou os Estados Unidos, conheceu, viu de perto funcionando. Ele quase foi eleito presidente dos Estados Unidos. Na Filadélfia. Na Filadélfia, ele teve 4.000 votos. Não foi quase eleito, mas ele... Teve empolgação com o nome dele. Isso, ele passou por lá na feira do centenário da independência americana, passou por lá e... Ele era muito simpático, era muito humilde, falava com todo mundo e tal. O pessoal ficou encantado. E ele era muito sábio, né? Sim. Ele foi convidado para a feira da centenário da independência americana, porque era uma feira mundial de invenções, de coisas, máquinas. Lá foi lançado, nessa feira que ele foi, o Ketchup Heinz, a máquina de escrever, e o telefone do Graham-Bell. Nessa feira que ele estava com... E ele participou da questão do telefone. Foi ele que bancou grande parte da pesquisa do Graham-Bell. Por coincidência, ele teve, antes da feira com o Graham-Bell, porque o Graham-Bell tinha um programa lá que ele desenvolveu, um sistema onde surdo e mudo conseguia se falar, se comunicar. E o Pedro II já tinha inaugurado aqui, acho que em Botafogo, o Instituto de Surdos e Mudos. Ele falava, são pessoas comuns, pessoas normais, só não conseguem se falar, tá? Então a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um tratamento. Quando ele viaja para os Estados Unidos, ele escreve para a Princesa Isabel, muito cuidado com o Instituto de Surdos e Mudos. Tem gente achando que esse é um dinheiro mal gasto. Muito cuidado. Então deixa. Tá? Cuidado com as obras públicas. Cuidado com os dividendos. Tem que ver a realidade das anotações. Então olha tudo que está acontecendo hoje aí. Está tudo lá. Ele escrevendo para a Isabel que ela ia ser a regente. Ele fez um sucesso lá tremendo lá nos Estados Unidos. Você, quando ia votar para presidente, não tinha chapa, nome. Você vai lá e dá o nome que você quiser. Até hoje nos Estados Unidos tem esse Tem, negócio. Você pode. Tem os votos lá, tem os partidos. Se você quiser escrever o nome de Escrever, alguém ali, Joe você pode Bennett. botar lá. Joey Bennett. Laudelino. Não, a gente fala pra caralho. Joey Peter. Bennett. Joey, faz um desenho do Peter. Farei. Então essa foi a história toda de Pedro II aí, essa questão do golpe. Golpe da República. Bem dito. O Brasil tem essa tradição de golpe, né? Golpe em cima do golpe, golpe em cima do golpe, depois outro golpe. Mas foi golpe, mas foi golpe mesmo. E esse foi golpe. Não, esse foi golpe absoluto. Aí depois o Deodoro, quando eles foram votar a lei do impeachment, que o Deodoro estava fazendo cagada em cima de cagada, né? Teve um ensinamento. Deodoro, quem imaginaria? Deodoro pega para ministro da Fazenda o Haddad da época, que era o tal de Rui Barbosa. O cara era um advogado, pegou o advogado e botou ele para ser ministro da Fazenda. Deu uma crise chamada encilhamento. Terrível. Só perdeu para a crise do PT.
Tão brava que foi, o Brasil ficou destruído por causa do desfilhamento. Aí o Deodoro foi embora para casa, largou a presidência, abandonou. A Constituição dizia que menos de 2 anos, se sair o presidente, tem que ter nova eleição. Perfeito. Aí o Floriano falou, não, eu já estou por aqui ficarei. Que isso, nova eleição, gastar dinheiro à toa, deixa eu ficar aqui. Aí vai o golpe dentro do golpe. A República, assim, lembrando que a carta de formação da República dizia, Deodoro pediu para colocar isso, quem botou acho que foi o José do Patrocínio. Tem que ter um plebiscito. Levou 103 anos para fazer o plebiscito. Peraí, você... Tudo foi provisório em 103 anos. Quer dizer que foi aquele plebiscito de... Não. É. Aquele plebiscito Em de... 93, E votou errado, como eu votei. E votou na República. E votou na República. Meu que é monarquista, pô. Melhor do que eu. Aliás, mandar um abraço pro meu tio Francisco lá de Niterói. Ele é Boa. diretor do Instituto Geográfico Histórico de Niterói lá. Ele é monarquista e na época fez Quem fundou o propaganda. Instituto Geográfico Histórico foi Pedro II. Pois é. Tá em casa. Pô, bom saber. Então, aquele de 93 foi por conta da carta de proclamação do golpe lá. Quem diria isso, Você cara? quer saber? Aquele dia foi muito doido, porque eles registraram um novo governo federal no município. Registraram o governo federal no município. Cantaram a Marselhesa e ao final o público deu vivas ao imperador. Pô, Eu não consigo explicar uma angústia como desgraçada. isso ia dar certo. Tá explicando o Brasil, cara. Você tá explicando o que nós temos hoje no Brasil. É uma lambança completa e que ninguém sabe o que está acontecendo Exato. direito e as coisas vão sendo feitas de qualquer É jeito. isso aí. Vai sendo feito, a gente já tá trabalhado. Aí veja o seguinte, audiência, história é uma coisa muito interessante para você compreender o que está acontecendo no teu país. Você volta, você vê, a gente está falando, poxa, mas é uma coisa em cima da outra. Ou seja, essa bagunça que a gente vê hoje é uma tradição brasileira. Não é um fato novo. É novo para essa geração. É uma bagunça em cima da bagunça, em cima da bagunça, vem uma outra bagunça, mais outra bagunça. Depois chega nos 30, vem Vargas, né? Vem Na verdade, Vargas. nós vivemos no hiato, né? É como se o Brasil tivesse parado ali no dia do golpe lá. Tá parado lá. E nós estamos ali vivendo esse hiato aí. Ó, enquanto o Joey Bennett desenha a cápsula, né? Tem uma história interessante sobre o Vargas, só para mostrar esse puteiro, essa zona. Vargas, na eleição que ele perdeu lá em 29 para 30, o vice dele era um cara chamado João Pessoa. Todo mundo conhece esse nome, João Pessoa, João Pessoa. João Pessoa era uma autoridade política lá no estado dele, e vice do Vargas. Mas tinha um jornalista, tipo o Alan dos Santos da vida, que perturbava ele de uma maneira que ele perdia as estribeiras. O João Pessoa mandou uma galera, os policiais, na casa do jornalista e fizeram um fish expedition lá na casa do cara. O pessoal achando que isso é atual? Não, cara, foi ser antigo. Aí encontraram umas cartinhas que ele tinha trocado com uma professorinha lá, uma amantezinha, namoradinha dele. E o João Pessoa mandou publicar no jornal para humilhar o cara. João Pessoa foi lá, fez isso, o jornalista, foi na cafeteria que João Pessoa ficava, encheu ele de tiro, matou o cara. Aí Vargas faz o quê? Junto com a turma dele toda da região, o pessoal que mandava lá, eles mudaram o nome da capital da Paraíba para João Pessoa, que era a cidade da Paraíba, o nome da capital. E a bandeira, lembra daquela bandeira preta e vermelha escrito negro? Não é negro, é nego. Nego que João Pessoa morreu, o vermelho é o sangue de João Pessoa e o preto é o luto. O que isso tem a ver com a história da cidade? Putz, que doideira aí. É impressionante as histórias que o Brasil tem. E é importante, gente, a gente ter conhecimento disso. Florianópolis, cidade de Floriano. Floriano, em Florianópolis, que era Nossa Senhora do Desterro. Sim. O que é Nossa Senhora do Desterro?
O desterrado é o cara que está fora da sua terra. É um exilado, é um imigrante. Então, a Nossa Senhora é a protetora desse pessoal. E aquela região aqui do sul era chamada Nossa Senhora do Desterro. Muitos imigrantes chegaram na Ilha do Desterro. Exato. A minha família chegou na Ilha do Desterro. Pela Ilha do Desterro? Pela Ilha do É, Desterro. então, Depois vieram aqui para Minas Gerais. Depois vieram exatamente. Na época que Floriano deu o golpe dentro do golpe, a Marinha do Brasil entrou em guerra com o Exército Brasileiro. A Armada. Morreram 15 mil pessoas. E o núcleo de resistência ficou na Ilha do Desterro, Nossa Senhora do Desterro. Floriano foi lá e mandou matar todo mundo. E ainda mudou o nome da ilha para Florianópolis. Então urge que a Câmara Municipal de Florianópolis, ou João Pessoa, tratem da mudança do nome da cidade. Não tem nenhuma relação com a história da cidade, com a tradição, não tem nada. A gente tem que limpar da história esses ditadores, né? Tirar da história esses ditadores e voltar às raízes, porque por que ensinar para as crianças essas histórias? Cabrosas, tristes, safadas. Isso. Eu imagino que eles deram alguma outra explicação para isso. Ou não tem essa explicação. Eles É devem grosseiro. inventar alguma coisa, né? Não tem explicação. É grosseiro mesmo, é assim, grosseiro, é grosseiro. Impressionante, cara. Você veja que a história do Brasil ela está se repetindo. Nós já tivemos aí 7 constituições, na República foram 6. E você tem que perceber que se nós tivemos 6 constituições republicanas, é que 6 vezes o jogo deu errado. Ponto de Resetaram o jogo. recomeçar a coisa toda. E agora a gente está Estão discutindo querendo nova recomeçar de novo. Constituição, fazer tudo de novo, começar o jogo de novo. Eu, sinceramente, acho que está na hora mesmo. Vai Ah. falar um negócio. Não, Porque não do jeito nesse que tá momento. a Se for nesse Constituição- momento, acho que não. Não. Com Lula no poder. Não, nem outra coisa. A Constituinte jamais pode ser feita por político. Você tem que, de alguma maneira... Foi um erro. Ou melhor, tinha que ser feito como o Chile fez, né? Que você faz a Constituinte e tem que aprovar pela população. Exato. Como é que pode você ter uma Constituinte como foi em 88, que a população não teve que no referendo? Exato. A Não de disse depois. 1824, que foi a de Pedro I, ele mandou para todos os distritos do Brasil para que tivesse aprovação ou não. E tiveram vários que negaram, falaram que não queriam e tal. E teve. Porque faz sentido. Se você tem um contrato social, a Constituição, em última análise, é a materialização do contrato social brasileiro. Conjunto de leis, Você normas. tem que tal. aprovar. Se você não aprova, como é que você vai ser... Aí eu vou te contar uma outra história, que é um outro puteiro brasileiro, mais recente. Lembra da campanha Direta Já? Todo mundo foi pra rua, dos Eu anos lembro 80, pagamente. Eu 84, era criança né? ainda nessa época. Eu 80, não ligava muito 84. em política. Direta Já, o pessoal queria votar pra Mas eu lembro que presidente. tinha muito, falava muito da televisão, aparecia Anistia manifestações. Anistia Já e Direta Já, Anistia lembra? Já, Direta Já, exatamente. Mudou nada, né? Isso. A gente hoje fala voto digital puro, que é o Direta Já, é você votar diretamente do que você quiser, sem apuração proporcional. Então, até hoje, nossos temas ainda são Anistia Já e Direta Já. Impressionante. Mas aí aconteceu o seguinte, o povo foi para a rua, houve no Congresso uma reação ao povo na rua chamada Emenda Dante de Oliveira, onde ia ser feita uma alteração na Constituição de 67 para que o povo pudesse escolher o presidente. Todo mundo sabe da campanha Direta Já. Mas o Congresso Nacional, essa massa amorfa que está aí até hoje aí da Casa da Luz Vermelha, eles traíram o povo brasileiro. E na hora que eles foram votar a emenda Dante Oliveira, ela não passou. O Congresso falou, povo, não me interessa a sua opinião. Eu, Congresso, vou escolher o próximo presidente, indiretamente, que vai ser ali ou Tancredo ou Maluf, e teve a eleição. Ou seja, o pessoal esquece isso. Houve uma grande traição do Congresso ao movimento Direta Já, ao povo na rua. O Congresso não aprovou a emenda Dante Oliveira e a eleição do Tancredo foi indireta. Parece até de sistema de delegado americano. Eu tinha 16 anos nessa época aí. É velho, hein? Sou velho. Somos todos aqui. De barba branca, mas... Todo mundo aqui é ancião, sabe? Sabe. É bom. Cada um em sua área. Vou avançar aí. Cada um em sua área, né? Deixa eu anotar. Então, eu me lembro, eu fiquei frustrado, eu não entendia muito, mas eu queria voltar.
E fiquei frustrado. Eu tinha Pois é. 16 anos, foi 84. Aí o que acontece? Quando chega Tancredo reeleito, ele tinha feito uma promessa de nova Constituinte. Está saindo do regime militar, naturalmente é nova Constituinte. Ele monta, ele já estava meio adoentado e tal. É montada uma comissão, que era a promessa dele, chamada Comissão Afonso Arinos, que era para escrever a nova Constituição brasileira. Chamaram um monte de notáveis. Perfeito. Tinha médico, tinha engenheiro, tinha professor, tinha um jurista, juntaram a galera, fizeram a Constituição com 50 folhas. Só 50 páginas. Caramba. Comissão Afonso Arinos. Entregaram para o parlamento começar o processo de aprovação, para mandar para o povo, esse tipo de coisa. Aí quem recebe lá, Sarney, quem recebe lá como é que é o nome do fundo do mar? Eu sempre esqueço. É Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães. O homem do fundo do mar. Não, até hoje procurando ele lá, o helicóptero dele caiu. É um tritão, né? Tritão ancião. Aí os caras jogaram aquela Constituição de 50 folhas no lixo Começaram dos... e falaram assim, isso aqui é uma interferência. Quer ver? Termina aí, depois eu mostro. Isso aqui é uma interferência. E foram fazer a Constituição de 88. O Tancredo, quando morreu, era partido uma nova eleição. Porque ele não assumiu. Não tem lógica nenhuma o Sarney ter assumido. Nada, zero. Não, era para ter uma nova eleição. Ele venceu a eleição e não tomou posse. Sim. Toda a Constituição de 97 falava, depois da posse, assumiu o vice. Depois da posse, ele morreu antes da posse, era nova eleição e tal. Aí fizeram mais uma vez a República. Se juntou para um bem bolado aqui, um jeitinho. Só até sexta-feira, né? Não vamos deixar. Só até ali. Então você veja a sequência de traições, de decisões erradas. E mesmo assim, Nelson Jobim foi dar uma entrevista, alguns anos depois da Constituição de 88. Ele na entrevista fala assim, tem 2 artigos na Constituição de 88 que não foram votados. 2 artigos são piratas na Constituição de 88. O primeiro é independência das universidades, autonomia. O segundo é aquele artigo que diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Este artigo, então, Isso que é fonte e origem do problema que a gente tem hoje, é uma puta de uma cabeça de burro enterrada na Constituição, porque ele não foi votado. Inacreditável. Parece coisa de filme. Se você fizer no filme, o pessoal fala que exagero. Não, Que exagero. porque essa parte da... A coisa da independência das universidades, ok, assim, é um Passou. problema menor, né? É. Mas caramba, a Esse independência dos poderes, isso é E tipo a aquele que é a base da coisa toda, né? Que você, porra, cara... E qual a crise que você tem hoje? Não tem independência, não tem harmonia, não tem nada. Ou seja, parece realmente uma cabeça de burro enterrada ali. Aí o Jobim avisou pro homem do fundo do mar lá que, rapaz, vocês terminaram o expediente, olha que zona. Terminaram os trabalhos, esqueceram de votar 2 artigos. Aí eles decidiram o seguinte, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos mudar uma regra aqui. Tudo que vier da comissão de redação também vai ser considerado legítimo. Como assim? Mas sem votar? Sem... Isso. Fim, para não deixar o pessoal deprimido. O Joey fez um desenho, né, Joey? Isso. Desenho. Desenho do Peter Ancapso. Ih, cara. E como tu curte o Spider-Man, né? O teu herói predileto. Ih, tu vai misturar. Que medo. Que medo. Eu acho Peter Ah, Rapaz, que Spider bacana, Peter, cara. Depois eu vou botar direitinho pro pessoal ver aqui da coisa. Caramba, que legal. Spider Peter. Muito bacana. Pô, cara, muito Parabéns, obrigado, bicho. Valeu ótimo. mesmo, porra, Tô lindo o muito bom. desenho. Pô, tô até bonito, cara. Tá errado o desenho. Tá errado o desenho. Isso é Photoshop ou Chat GPT? O que é isso aí? A impressora tá com A filtro. impressora tá com Filtro. aí. Tá certo. Veja, que história louca. Nosso Brasil, nossa República, mas nem por isso a gente pode desistir desse Brasil. Não vamos desistir. Jamais. Dos valores, das coisas corretas, das ideias corretas. Jamais. O Brasil tem coisas ruins, mas tem coisas boas também. Sim. O povo brasileiro, a forma como a gente se organiza, a forma como as pessoas aqui no Brasil se ajudam, isso é uma coisa que Olha não esse tem evento mundo. nosso aqui. Olha o que a gente está fazendo aqui hoje. É, exatamente. Esse projeto que a gente está fazendo é para o povo. E a gente veio sem saber que tinha cerveja. Se soubesse que tinha cerveja, a gente chegava Nem mais cedo. Nem mais cedo.
ser. Gente, Ai, ai. é um prazer enorme. Eu te, né, encerrar aqui. Muito obrigado aí pela visita de Obrigado, vocês. Sou teu fã, João, já grande falei pra prazer. ti. Ah, que bom, Eu que sou bom. fã e assinante do canal. Te assisto Aí, que todo dia. legal, pô. Que bom, gente. E olha só, a gente vai deixar um link na descrição aí das coisas todas aí, das revistas e do coisa. Muito bacana o projeto. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.